Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 29 de novembro, segunda-feira da primeira semana do Advento. O período do Advento é o período de preparação para o Natal. Nós temos duas datas extremamente marcantes e importantes para nós cristãos católicos. A primeira é a Páscoa. A Páscoa, ela representa, ou melhor, ela é a comemoração, a celebração da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Portanto, é o centro da nossa fé, é o centro da mensagem cristã. Então, por ser a data mais importante do nosso calendário litúrgico, ela necessita de um período de preparação, que é a Quaresma. São 5 domingos, onde nós, interpretando a Escritura, vamos nos preparando neste período até a Semana Santa, começando com o Domingo de Ramos, terminando com a Páscoa. Aí abre o período pascal, que são 50 dias, que se encerram com a festa de Pentecostes. E o segundo período mais importante é o Natal, para que o Senhor morresse, havia necessidade que ele nascesse. Então são as datas mais importantes. O Natal também tem um período de preparação que se chama Advento, a espera daquele que está para chegar. Só que, diferentemente da Quaresma, são 4 domingos preparatórios para a contemplação do nascimento do Senhor. Então, nós iniciamos ontem, com o domingo, este período preparatório, que irá nos acompanhar, então, aí por quase um mês. O Evangelho de hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos do 5 ao 11. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados sobre minhas ordens. Eu digo a um vai e ele vai, a outro vem e ele vem, e digo ao meu escravo faze isto e ele o faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Esse texto é um texto conhecido, é tão marcante na história do cristianismo esse texto que a frase que o centurião usa é a frase que nós também usamos quando vamos receber a Eucaristia. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, dizei uma só palavra e serei salvo, que está na celebração da Santa Missa, que é o centro da nossa fé, da nossa vivência religiosa, podemos dizer assim. Então esse evento é extremamente marcante. Nos chama a atenção duas coisas extremamente importantes. Esse texto é diferente, ele tem aspectos diferentes. A interpretação de Lucas sobre o acontecimento tem aspectos diferentes dos que os outros, Mateus e Marcos. Por quê? Aqui diz que o centurião fala com Jesus. No texto de Marcos, fala que o centurião manda um outro empregado. Aqui chama a atenção. Uma coisa é eu falar diretamente com Jesus, outra coisa é eu mandar um empregado meu para falar. Segundo aspecto que chama a atenção. Esse centurião, esse soldado romano, esse encarregado romano, ele gosta muito desse seu funcionário, a ponto de, temendo pela sua vida, ir implorar a Jesus que o cure. Aqui quebra um pouquinho a visão de que os romanos eram totalmente bárbaros. Não. Eles tinham, sem dúvida nenhuma, era um povo muito violento, era um povo quase bárbaro, mas havia pessoas que realmente tinham um bom coração. Portanto, não podemos ficar julgando as pessoas pela condição social delas, pela aparência delas ou por qualquer outra coisa. Para compreendermos alguém, temos que ter contato com ele. Temos que parar com esses pré-julgamentos e pré-conceitos que nós acabamos estabelecendo. Por exemplo,
todo corintiano não presta, ou todo mundo que mora na favela é bandido. São preconceitos, pré-julgamentos que nós criamos. Temos que parar com isso. Para poder avaliar alguém, eu tenho que ter contato com a pessoa, eu tenho que conhecer a pessoa. Eu não posso julgá-la pelo fato dela ter alguma condição. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Os romanos eram odiados pelos judeus. Tanto que no texto de... Esse é o texto de Mateus, desculpa. O texto de Lucas, que era o que eu estava falando, justamente fala o seguinte, que os próprios judeus, os anciãos da cidade, pedem que Jesus realize aquela cura, porque ele é bom para conosco. É o Evangelho de Lucas, agora eu lembrei. O que quer dizer isso? Os judeus odiavam os romanos, porque os romanos eram invasores. Eles estavam sob o domínio romano. E o judeu tinha sempre muito orgulho de ser o povo de Deus e nunca se submeter a povo nenhum. Portanto, eles pedirem, os anciãos do povo pedirem que Jesus realizasse aquela cura porque ele era uma pessoa boa, é porque de fato ele era uma pessoa boa, mesmo sendo um romano. Ok? Então, acho que é o segundo ensinamento que o texto nos traz. Não podemos criar preconceitos e pré-julgamentos com as pessoas por causa da sua condição social, por causa das suas preferências ou por causa de qualquer outra coisa. Temos que conhecer a pessoa, para aí sim estabelecermos uma avaliação sobre ela. E a terceira coisa que eu poderia destacar no texto de hoje para a nossa reflexão é a afirmação de Jesus em Mateus, que eu acho que em Lucas não está, salvo engano. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Quem são Abraão, Isaque e Jacó? Os pais da promessa, os patriarcas. Portanto, o que Jesus está querendo dizer é os pagãos, que são tão discriminados pelos judeus, que são tão julgados pelos judeus, que são a atitude dos judeus muitas vezes com eles era uma atitude de preconceito, se sentarão à mesa no reino dos céus ao lado dos patriarcas do judaísmo. O que quer dizer isso? Jesus não olha a raça, o que Jesus olha é o coração. Este homem, com a atitude dele, primeiro de fé, profissão de fé, Senhor, disse só uma palavra e o meu funcionário vai ficar curado. Eu creio nisso. Eu espero isso em Ti. Então eu não preciso só se locomover até lá. Eu não sou digno, eu sou impuro, eu sou pecador. Você não tem condição de entrar na minha casa. E Jesus realmente não vai. Mas o soldado é curado, o empregado desse centurião romano é curado. Por quê? Por causa da fé dele. Uma fé que nenhum outro judeu ou qualquer uma outra pessoa na Escritura demonstra. Isso que chama a atenção. Se nós olharmos a Escritura de cabo a rabo, não vamos encontrar, pelo menos no Novo Testamento, com Jesus entre nós, não vamos encontrar tamanha fé. Por isso que eu falei no começo dessa reflexão, a profissão de fé deste homem é tão marcante na história do catolicismo, do cristianismo, que a frase dele entra na celebração eucarística, que é o cume, é o auge da vivência da fé. Portanto, é extremamente importante. Jesus olha o coração do ser humano, não a sua condição, sua raça ou qualquer outra coisa. Se nós somos cristãos, devemos fazer a mesma coisa. Não ficar julgando as pessoas, fazendo pré-julgamentos ou preconceitos. Vamos conhecer as pessoas, vamos ver o coração delas, independente das suas condições. É isso que Deus quer de nós, porque é assim que Jesus fazia. Era o modo como ele agia. Ele olhava o coração da pessoa, não aquilo que ela exteriormente demonstrava. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.